Já? Já estamos ao vivo, então? Boa noite. Tudo bem, bora lá. Hoje é um dia, né, Ângela, importante para a educação, deve ser votado lá no Senado, ainda não entrou em pauta, nem sei se vai entrar, porque tinham 5 órgãos hoje, demora um pouco. Boa noite, Carol. Demora um pouquinho para entrar todo esse trâmite, né, de votação, Sim. o da Câmara acabou ficando para o dia seguinte. Vamos ver como é que vai ser no Senado hoje. Estamos aí, né, na expectativa. Ó, eu estou te ouvindo bem baixinho, eu não estou conseguindo te ouvir muito. Se você puder falar um pouquinho mais alto, eu não sei o que acontece, meu som tá bem alto. No máximo. Estamos aí, né, na expectativa. Começou, viu? Legal. Bem baixinho, eu não consigo te ouvir muito. Deu aí? Boa noite, Renato. Deixa eu ver se eu tiro o meu fone, se melhor. Tá. Pode falar. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Agora eu te ouvi melhor. Eu acho que eu vou sem fone. Tá. Você me ouve bem sem fone? Estou escutando bem. Agora eu estou te ouvindo melhor. Acho que quando tiro o fone fica melhor. Deixa eu só fazer o último teste, né? Porque a gente é assistente, sabe como é. Porque às vezes é o fone. Pode falar para eu te ouvir. Às vezes é o fone mesmo. Conseguiu testar? Boa Consegui, noite. mas Tudo é bem, melhor sem. Gisele, Stella? Ficou melhor sem? Pronto. Vamos sem mesmo. Melhor. Então tá bom. Boa noite, Cláudia. Pessoas me invitando, acessando. Vou dar início. Não parece. Ângela, quero te agradecer muito, aceitar o meu convite, né, para estar aqui conosco hoje, falando desse tema que é tão importante. Penso que todos nós precisamos ouvir. Eu conversei um pouquinho com a Ângela antes da live, né, e batemos um papo, até brinquei com ela, assim, estamos todas no mesmo barco, né, não é um assunto alheio, vou falar dele, mas não conheço muito bem, não, todos estamos vivendo esse momento, né? Sim, Vivi, eu que agradeço o convite. Sempre é muito prazeroso para mim falar sobre saúde mental, principalmente falando dos professores, na categoria na qual eu também me encaixo, né? Então, é muito gostoso estar aqui trocando um pouquinho de experiência, falando um pouquinho sobre a questão da saúde mental. A gente brinca que eu sou uma das militantes da saúde mental, dos aspectos emocionais. Então, eu falo muito, as pessoas que me conhecem já estão até cansadas de tanto ouvir eu falar da importância, né, do cuidado com a saúde mental. Então, acho que hoje vai ser uma noite bem interessante para a gente trocar essa ideia e falar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais desse tema. Como você disse, estamos precisando, e não são só os docentes, né? Não são só os professores. Eu acho que o mundo hoje atravessa um cenário aí um pouco conturbado e cuidar das emoções, dos pensamentos, da saúde mental, acaba vindo aí como um apoio, uma proteção, né, para que a gente não adoeça. É verdade.
Vem a Ângela Moda, graduada em psicologia, especialista em saúde mental, psicóloga clínica há mais de 10 anos, docente no SENAC, pós-graduada em neuropsicologia no Hospital Albert Einstein, idealizadora da série Eu na Loucura do Mundo, palestrante e mediadora de projetos de saúde mental. Bem-vinda, Ângela. Nós estamos hoje num contexto delicado em virtude da pandemia, mas eu queria iniciar falando um pouquinho do contexto que a gente vivia antes da pandemia, né? Falando especificamente dos professores, a gente vivia aí o excesso de responsabilidade, horas de trabalho afinco, locomoção de um local para outro para poder ter um orçamento razoável, né? Aquele desespero. As questões da infância e da criança e das escolas, violência, disciplina, aprendizagem, a falta de recursos, as dificuldades do dia a dia, às vezes a falta de um ouvido, né, para tantas questões. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós de como era, né, esse estado psicológico desses professores antes da pandemia. É bem interessante a gente pensar nesse aspecto, né? Porque eu escuto muitas pessoas dizendo: ah, eu quero o meu normal de volta, né? Eu quero voltar a ser o que era antes. Então, a primeira pergunta é: como que era antes, né? Você estava satisfeito com este normal, né? Esse normal, ele te trazia coisas boas? Você estava saudável dentro deste normal? Pelo cenário que você aponta aí, né? Não, nós já não estávamos, né, tão saudáveis assim. Nós vínhamos numa linha de sofrimento psíquico muito intensa. E aí eu peguei alguns dados, né, que eu achei super importante da gente falar. Em 2019, foram 111 pessoas afastadas por questões de saúde mental por dia no Brasil. Dados da UPOESP. Então, olha só, 111 pessoas por dia. Muita gente. Coisa. Então, responde a nossa pergunta, né? O nosso normal não estava tão saudável assim, né? E aí o que a gente escuta, né? Eu brinco que a gente escuta nos corredores, com os meus pacientes, eu tenho pacientes também na área daí do ensino, a gente escutava um acometimento psíquico muito grande, né? Os professores desanimados, desmotivados, desamparados, né? Acho que essa é a palavra certa. Não tinha reconhecimento, enfrentavam dificuldades em relação tanto à estrutura escolar, quanto também com os alunos. Então, eram muitas questões que iam deixando esse professor estressado. Então, eles estavam desanimados, angustiados, ansiosos. Tudo isso que nós já estávamos vivenciando impactou diretamente na questão da saúde mental desses professores, tanto que eles se afastam, né? E tem alguns professores, Vivi, que acabam nem conseguindo voltar para a sala de aula depois do afastamento, né? Tamanho é o adoecimento. Então, esses professores, eles já estão, nós já estávamos em sofrimento, né? Com a pandemia, um outro cenário se abre. E aí, né, pensando neste outro cenário, então, de repente, né, a nossa vida foi interrompida. Não podíamos mais sair de casa, fomos afastados drasticamente, né, do nosso cotidiano, do nosso trabalho, das pessoas nas quais a gente ama. Então, esse foi um cenário aí bem também difícil, até a gente conseguir entender o que está acontecendo, né? Aí muitas pessoas falavam assim, não, mas 15 dias eu estou de volta, né? Ai, no máximo 20 dias tudo. Né? Oi? Era um mês no primeiro momento, né? Não, eles vão dar um jeito, assim você está muito avançada, vai ter vacina, imagina, né? A gente viu um processo de negação inicialmente, inclusive, né? Eu vou ficar aqui quietinho esperando que as coisas vão modificar rápido, né?
olha quando nós estamos, né? Então foi março inteiro, abril, maio, junho, julho, agosto. Muito E a tempo, né? perspectiva é de que ainda se estenda, né? Um prazo aí. A cada dia ele é prorrogado novamente. Então, agora até a segunda ordem foi prorrogado para outubro, mas nós sabemos que é bem provável que volte em outubro também, né? Então, era agosto, depois passou para setembro e agora é outubro, né? E a gente vê outros países retornando, né? Estados Unidos retornou aí o índice de contaminação com as crianças. Então a gente percebeu que, né, nos outros países que também teve um complicador. Então, será que é o momento de voltar? Quando a gente vai voltar? Então, primeiro a gente fica com medo de adoecer, né? Quem não tem, ou, né, quem já adoeceu, ficou com um baita medo de não resistir ao Covid. A gente pensa, então, no cenário aí, psicológico que a gente estava atravessando, nós temos a mania, né, Vivi, não sei se acontece com você, de querer controlar tudo, né? Então a gente Sim. controla o horário, a gente controla o que faz vários planejamentos, a gente fica meticuloso ali, né, no controle das coisas. O que o Covid mostrou pra gente? Tirou tudo das nossas mãos, né? Essa sensação de controle ficou cada vez mais distante. É o contrário, né? É a sensação de não ter controle de nada. É muito isso, né? Então a gente que vivia com a ilusão de controlar tudo, daqui a pouco não tenho controle sobre isso, né? Não depende de mim e eu não tenho uma data certa, porque vai voltar às aulas em agosto. Eu já tenho esse cenário desenhado na minha cabeça, já vou organizando as minhas coisas e tal. Mas o que a gente percebe hoje? Não tem data ainda, né? Para voltar essa data vai prorrogando, então quer dizer que eu também não tenho controle das coisas. Então a gente vive um dia de cada vez. Uma outra coisa importante da gente destacar nesse cenário de pandemia é o luto, né? Um luto muito intenso. Na verdade, nós vivemos na sombra da morte, né? Muito tempo atrás, a gente vem o quê? Afastando-se da morte. A morte não existe, né? Tá longe de mim. Então, até para a gente conseguir ter mais qualidade, a gente não fala e não pensa na morte e não pensa na finitude das coisas, aí a gente deixa para amanhã, né? Amanhã eu falo, amanhã eu vejo, amanhã eu resolvo. E De aí a Covid. autodefesa, esse é um mecanismo de autodefesa. Exatamente, é uma forma de eu não olho, ela não existe, e eu tô protegida, né? Porém, né, é difícil a gente dizer que não existe porque ela bateu na nossa porta e está aí mais de 100 mil mortos, né? Então as pessoas perdem parentes, filhos, mãe, pai, tios. E o sofrimento que isto causa, né? Já causa normalmente sem cena de Covid, mas imagina só não conseguir fazer um ritual, não conseguir despedir, não conseguir dizer adeus. Isso influencia demais nas nossas vidas. Então, são lutos que nós estamos aí atravessando sem aquele fechamento da história, sem poder fechar, né, aquele ritual com aquela pessoa. Isso também afeta a nossa saúde mental. E aí, para outros lutos, né? Fim dos projetos, escolas fechando, né? Pessoas perdendo emprego, fim de alguns sonhos, empresas, né? Comerciantes tendo que fechar o seu negócio. Olha só, né? Quanta coisa que nós estamos vivendo nesse período. Então, a gente está olhando para a finitude das coisas também, porque o luto não é só pela pessoa, né? Não é só a morte de alguém, é a morte, né, de algo que a gente estava vinculado, é o término, né? Então, quando a gente fala da morte, é um tabu muito grande, né? E a gente foi exposto, isso tudo foi escancarado na nossa frente. Então, eu acho que antes da gente começar a falar da sala de aula, né, Vivi, é importante a gente contextualizar o que estamos vivendo. Ô, Ângela, fora esse contexto que nós já tínhamos, anterior à pandemia. A pandemia foi um surto grande, acredito eu, para todas as pessoas,
inicialmente nós não sabíamos o que era, como tínhamos que nos prevenir em relação a ela. Imediatamente tivemos que entrar num isolamento social. Isso fragilizou muito as pessoas. Eu vejo que todos nós precisamos muito do contato, né? O contato visual, a proximidade, o toque. A gente não consegue, eu cheguei a essa conclusão, nós não conseguimos viver sem essa proximidade, sem o toque, e a gente sente muita falta disso, né? Então, fora todo esse momento que estamos vivendo, nós também fomos meio que obrigados a nos olhar, né? Olhar as nossas fragilidades, olhar direto no espelho, encarar as relações dentro de casa com o marido, com pais, com filhos, ou estando sozinho, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse contexto mesmo, dentro de nós, né? Como é que a gente consegue ingerir tudo isso, né? Então, a gente também já falou da defesa, né? A questão do trabalho, daquela rotina alucinada, de não ter tempo para nada, também era uma forma de defesa, né? É uma forma da gente não ver algumas coisas, de não querer enxergar o que precisa ser trabalhado. É muito engraçado essa fala, mas a gente via as pessoas falando, eu queria ficar mais com os meus filhos, eu queria ficar mais, né, com meu marido, e aquela questão toda na falta. E aí, quando estavam com eles, com os filhos, e agora? O que que eu faço, né? E aí, né, o cenário que a gente está falando do luto, das incertezas, do medo, ele está instalado dentro de casa. Então, o que algumas pessoas aí começaram a enfrentar? Problemas na relação, brigas constantes, né? A violência doméstica subiu muito nesse período, né? As coisas ficaram mais tensas. Então, eu tive que olhar para as relações, muitas vezes relações conflituosas, né, e encarar elas de frente. Inclusive, o número de divórcios na China, depois da pandemia, aumentou muito, né? Então, eu não estou mais negando o problema às vezes está ali, né? E eu tenho que resolver. Então, sim, trouxe essa parte que é um pouco, né, de olhar para essas coisas e até ter que resolver. Acho que a parte boa é isso, né? Eu paro de colocar o lixo debaixo do tapete, encaro ele de frente e vou ter que dar uma saída para isso. Vou ter que colocar, né, a mão na massa e resolver. Acho que essa é uma questão que é um ganho. A gente precisa parar um momento para dar conta dessas coisas. E aí também teve uma coisa bacana, né? As pessoas se conhecendo mais, né? Podendo ouvir mais esse filho, entender, acompanhar esse filho, às vezes inserir ele nas atividades domésticas. Então, tem pais cozinhando com os filhos, né? O marido e mulher, um apoiando o outro, os pais, cuidando dos pais que são mais velhos, né? Então, também trouxe uma aproximação, né? Estamos juntos, ninguém larga a mão de ninguém, eu cuido de você, a solidariedade, muita gente, né, ajudando, nos lares de idosos, que eles estão isolados, então fazendo videochamadas, a gente fez várias ações aí sociais, virtuais pelo Clube do Bem, que é uma ONG que a gente ajuda. Então, a gente se reinventou também. O ser humano tem esse poder de se reinventar, né? Então, por isso que eu entendo que teve seu lado negativo e pesado, mas também teve muito ganho, muita coisa boa. E aí você falou, né, olhar para si. Então, tá, quem eu sou, né? O que que eu quero? O meu normal estava legal, né? Eu estava feliz naquele normal? Será? Será que eu estou feliz nessa profissão? Será isso que eu quero fazer o resto da minha vida, né? A gente percebeu que a vida é um sopro. Então, será que eu vou gastar muito tempo naquele emprego que eu sou infeliz? Nessa relação que eu sou infeliz? Então, olhar para a gente também nos faz nos desenvolver, amadurecer e até admirar quem a gente é, né? É verdade. Esse o olhar para si, né? E se reconhecer dentro das relações. Quem sou eu como mãe? Quem sou eu como esposa? Quem sou eu como filha? E tentar achar um equilíbrio desse quem eu sou, né?
a partir do momento que ele não me fira, porque quando você faz demais pelo outro, você acaba não encontrando, talvez não vendo uma contrapartida e talvez isso te faça sofrer também, né? Então esse processo é muito delicado. E aí a gente tem várias questões, falamos de modo geral, mas agora falando especificamente de professores, a gente tem um contexto específico da educação, né? O trabalho remoto, ele trouxe muitos desafios para as pessoas. E se antes eu tinha várias questões e talvez a minha angústia maior era por não ter quem ouvir, hoje menos ainda, né? Eu tenho sofrido e tenho passado por todas essas situações. Eu não sei o que você pensa, Ângela, mas ao meu ver as situações mudaram, mas elas existem situações pontuais ali, né? A gente não pode dizer que elas não existem mais, elas continuam existindo. Talvez foram substituídas, podemos falar assim, né? As prioridades, né? A gente são prioridades de problemas e de desafios, né? Isso. E aí, quando eu falo do trabalho remoto, eu tenho milhões de situações. Eu tenho a minha necessidade como professora de atender aquelas crianças que não têm acesso à internet, ao contato. Eu tenho necessidade de atender as crianças e as famílias, independente do horário que eles possam falar, porque eu entendo como professora que é o tempo que ele tem disponível para me dar atenção. Fora de horário que eu estabeleci de aula, tarde da noite, final de semana, e a gente acaba atendendo porque você quer que o aluno participe, né? E aí, de repente, quando você entra com uma turma onde eles têm pouco acesso, isso também te traz uma angústia tremenda, porque você queria estar dando aula, né? Então, são N situações. Bastante, né, Vivi? Você colocou uma coisa assim super importante. O trabalho do professor também se faz no vínculo, né? Nós nos vinculamos com o nosso aluno, né? Tem uma troca, tem um olho no olho, né? Tanto da criança quanto do adolescente, o adulto. A gente estabelece ali na sala de aula uma troca, e ali na sala de aula a gente também consegue muito ver o resultado do nosso trabalho, né? A gente acompanha o desenvolvimento do aluno, a gente vê os ganhos, a gente consegue enxergar de perto as dificuldades. E no trabalho remoto, né? Que muitas vezes a gente não consegue. Então, isso aumenta a nossa angústia, né? Muitos professores eu tenho visto, primeiro se cobrar demais, né? Uma autocobrança, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer com que o aluno aprenda, eu tenho que passar o conteúdo. E aí essa autocobrança, né? Gera o quê? Uma culpa, porque eu não vou conseguir atender tudo, né? Eu sou humana, tem coisas que não dependem de mim. Então, isso é muito importante pensar, né? Algumas coisas não dependem de mim, por exemplo, o acesso do aluno, né? Então, como que eu posso ajudar? Eu vou até aqui, mas daqui para lá não sou mais eu. Só que a gente sofre, vive pensando que é minha responsabilidade, né? Não, eu tenho que fazer, eu não estou fazendo o meu papel direito. Então, eu já ouvi professores dizendo, eu não estou conseguindo exercer o meu papel, né? Isso gera uma ansiedade, um sofrimento muito grande, né? Uma outra questão abordada aí são as tecnologias. Nem todos os professores têm habilidades com a tecnologia. Então, você imagina o que foi ter que trocar o pneu do carro com o carro andando. Eu tenho que aprender a mexer, né? No Zoom, no Meet, no Teams, aí plataformas, ficando enlouquecido, né? Porque eu também não domino. Então, a professora teve que aprender tudo isso muito rápido, né? E tem pessoas também, Vivi, que não têm habilidades com a tecnologia. Então, você imagina, né? Tendo que estar com a tecnologia o tempo inteiro e a tecnologia é o que me assombra. Então, imagina só o nível de ansiedade, de angústia dessa pessoa, né? E sem dizer que nós temos a nossa família, né? Então eu tenho que cozinhar, eu tenho que cuidar do meu filho, tenho que cuidar do meu marido, e tenho que dar conta do meu aluno. Então, tudo isso junto e misturado no mesmo espaço.
uma outra questão aí, né? Quando a gente sai para trabalhar, meu cérebro está entendendo ali é o meu trabalho, né? E quando eu volto para casa, é o meu refúgio, é onde eu relaxo, né? Onde eu fico tranquila, eu recarrego as minhas energias em casa. Hoje, os dois espaços são os mesmos. Então, quer dizer, a sensação que eu tenho é que eu não tenho descanso. Então, eu estou trabalhando muito mais e o meu cérebro não está entendendo que eu tenho um local de descanso, né? Que ali também é um local de relaxar, de me desconectar. Eu acabo ficando conectado o tempo inteiro. E aí isso vai trazendo uma série de prejuízos para nossas emoções, para nossa saúde mental, né? Uma outra coisa, Vivi, que eu estava aí pensando, a gente falou do luto, né? As crianças também estão em processo de luto. Essa família também está em processo de luto, né? Essa família pode estar passando por problemas financeiros, né? Bem sérios. E aí? E eu, né? Nessa história toda, como eu lido com isso? Como que eu posso, né, fazer a diferença na vida do meu aluno? Voltamos nós para a autocobrança, né? Auto. Ângela, é importante isso que você está dizendo. Eu escuto muito relato de professor, né? E a sensação geral é sempre de que eu estou trabalhando muito mais do que o que eu trabalhava antes. E a carga horária dele, a impressão que a nossa carga horária diária, ela triplicou. Essa é a sensação. E você colocou um ponto importante, que é essa questão das crianças e da dificuldade deles. Nós acabamos nos vendo na obrigação de auxiliar, né? E às vezes você vê dificuldade, tá com dificuldade financeira, vou comprar uma cesta básica, só que você se vê impotente, porque você não conseguiria fazer isso por todas, né? Exatamente. E aí dá uma sensação, como você disse, de impotência. Nossa, que ser humano que eu sou. Eu sei que aquela criança está passando fome. E a minha responsabilidade, né? E o que eu posso fazer com isso? E muitas vezes, né, Vivi, a gente está amarrado, como você disse. Não dá para atender a demanda de todo mundo. É enxugar gelo. E também, né, nesse momento, não é o nosso papel. Esse papel agora é tentar dar o melhor de si, acolher a escuta, né? Eu acho que o importante, né, nosso agora é pensar na escuta, de ouvir este aluno, né? Ouvir essa família, mas não dá para a gente resolver os problemas por eles, né? Então, tentar, de alguma maneira, ser um ponto de apoio, uma rede de proteção socioafetiva para essas escutas, mas também a gente precisa tomar cuidado, né? Porque às vezes, meia-noite, estão ligando lá para desabafar, né? Ai, e É agora? verdade. É Então, verdade. porque a gente não tem muito limite, né, com as coisas. Se também você se colocar à disposição, as pessoas elas acabam confundindo o papel. Então, você percebe que a linha é muito fina. Eu acolho, né? Eu acolho, mas eu também tenho que ter um certo distanciamento, né? Eu acolho até aqui, daqui para cá, não consigo, não posso trazer para viver comigo, né? E às vezes a gente pega sofrendo por um problema do outro e isso interferindo na minha qualidade de vida, porque é o momento que eu estava com a minha família, o momento que eu estava, né, tinha que curtir, eu estou triste pensando, né, como eu vou resolver o problema do meu aluno. Então, eu não estou no momento presente. Eu não estou ali com a minha família. Eu estou preso naquela história, naquela dificuldade. Então, é um desafio imenso, Vivi, é um desafio muito grande. É verdade. Essa sensação de jornada tripla, né? A sensação de estar sempre trabalhando muito mais, de ter exigências muito maiores em relação a cumprimento de horário. E aí você fala assim, nossa, eu trabalho 4 horas, mas eu atendo meu aluno, eu trabalho às 4 horas, atendo meu aluno no final de semana, atendo à noite. Então, não é só uma sensação, a gente realmente está trabalhando muito mais, né? E É essa fato. é É fácil isso. Eu queria te trazer alguns dados aqui importantes que foi uma pesquisa realizada no início, depois eu disponibilizo aqui no Face os dados, os gráficos para vocês que estão assistindo. Mas é uma pesquisa interessante porque ela foi feita no início do isolamento social. E ele fala assim, ó, por exemplo, em relação à rotina de trabalho do professor.
Foi uma pesquisa com professores de 30 de abril a 10 de maio. Então, foi bem no iniciozinho, né, do isolamento. Aí ela fala assim, olha, que a maioria dos entrevistados afirmam que as suas atividades mudaram ou aumentaram. Então, acho que esse dado ele vem em ponto com a nossa conversa, né? Reafirma a nossa conversa. Só que real. É real. A impressão que eu tenho é que se essa pesquisa fosse realizada agora, os dados seriam ainda maiores, né? Não diferentes, mas maiores. Eles também falam dos efeitos do contexto nas pessoas. No início, somente 33,4% dos professores falavam que os alunos realizavam as tarefas. Então, hoje, como é que será que está isso hoje? A adesão das crianças, porque isso é motivo de angústia para o professor, né? Se as crianças não participam, não entregam atividade, é outro motivo de angústia. Outro dado interessante é que eles colocam que 53% falam que o estresse das crianças aumentou. Já lá no comecinho, né, da pandemia. Como é que será que está isso hoje? Eu trouxe esses dados para a gente poder conversar um pouquinho, para tentar contextualizar realmente esse momento e aquilo que o professor está vivendo. Então, você falou uma questão interessante, né, da adesão dos alunos, da entrega de atividade. Então, o professor, às vezes, ele pensa na atividade, ele planeja, e aí ele fica horas debruçado naquilo, não, e com uma expectativa, vai dar certo, eles vão curtir essa atividade, vai ser o diferencial, e aí aplica, e você não vê resultado. 2 acessos. 2 acessos, exatamente. Aí você olha assim, meu Deus, o que eu fiz de errado? Né? Aí você vê, às vezes você compara com outro professor, né, que também tem essas conversas. Não, mas porque eu fiz isso, porque a minha turma fez aquilo, porque... E aí, mostrando um cenário diferente, aí você fica assim, gente, será que eu sou péssima mesmo? Ou será que ele está no Alice, né, no País das Maravilhas? Que alunos são esses? Então, também rola isso, né, Vivi? A gente olha para o lado, às vezes a pessoa tem uma fala que fala, meu Deus, a pessoa está melhor do que eu, e a gente começa a se comparar, né? Então, é um sofrimento muito grande. Aí, como a gente estava dizendo no contexto do luto, as crianças mais estressadas, é claro que vai interferir no aprendizado. Sem dúvida. E outra, o que a gente está fazendo aqui? Né? A gente está dando um bálsamo, a gente está fazendo uma partezinha, né? Ninguém tá. Não dá para a gente esperar grandes resultados, a gente também tem que ser realista, né? Com esses resultados. Se foram 2, que bom, eu toquei em 2 pessoas. E assim, né, perseverando, não olhando tanto esse resultado direto, mas talvez um resultado indireto. E às vezes uma ligação que você faz, né, com uma criança ou com um pai, vai surtir mais efeito do que a atividade que você produziu por tanto tempo, né? Então, a gente vai ter que ressignificar tudo isso e não pode perder, né, a questão de que o seu trabalho, sim, é importante e que se de alguma forma agora você não teve retorno, esse retorno vem, né, em alguma instância, mas você deu o melhor de si e aí ficar com a consciência tranquila, né, sem ficar se culpando ou se chicoteando, né? A gente já falou de vários desafios, né, Ângela? Mas, no seu ponto de vista, quais seriam esses desafios em virtude da pandemia para os professores? Então, eu acho que o desafio é o desacelerar, né? Desacelera, calma, tenha mais paciência com você mesmo, né? A gente não dá conta de tudo. E a gente também não é responsável pelo outro, né? Tem o fator humano ali que a gente não controla. Então a gente precisa entender, né, o que é meu, o que é do outro e tentar manter a mente em paz com isso, né? E eu acho que esse é um grande desafio e eu sinto também um desamparo muito grande, né? Vivi, a gente fala muito dos alunos, da família, mas quem está cuidando desse professor? As instituições de ensino nem sempre, ou a maioria delas, não dão esse suporte, né?
Ninguém vê onde você está, de verdade, né? Te ouve, tem um tempo para te ouvir, né? Então, nós também estamos desamparados, nós também somos invisíveis, ou somos vistos como uma máquina de só produção, né? De entregar resultado. Então, acho que esse abandono que já vinha, né? E acabou se intensificando aqui. Essa é uma das grandes questões. Então, poder ressignificar o nosso papel neste momento e conseguir separar o que é meu, o que eu do outro, o que eu dou conta e o que eu não dou conta. Eu sou humano, né? Acho Angela, acho que você falou num ponto bastante delicado aí, importante. Muitos professores eles se sentem invisíveis, né, diante de todo esse cenário das angústias. Penso eu que o principal hoje é um processo de empatia vindo até de professor para professor mesmo. Eu brinco e falo sempre, nós precisamos ter apoio um do outro, né? Porque nós estamos vivendo esses momentos, nós precisamos nos apoiar, né? A questão da empatia, que sejamos invisíveis aos olhos dos outros, mas não para nós mesmos, né? a nossa rede de apoio é muito importante, né? Então, às vezes eu não tenho da direção, do meu coordenador, né? Do meu diretor, mas do meu colega, né? O quanto eu estou aberto para acolher e ouvir, né? E às vezes, quanto uma conversa, né? Uma momento de desabafo nos ajuda a ressignificar, né? Então, não é o momento de competir, não é o momento de eu dizer que eu sou melhor que você, né? Eu entrego melhores resultados que você. Então, às vezes a gente tem que deixar um pouco desse nosso ego inflado, né? Para olhar para essas pessoas e dizer, olha, estamos juntos, eu também passo por isso, né? E às vezes, ou não, olha, eu nem sei o que eu te digo neste momento, mas eu estou aqui para te ouvir, né? E o que eu puder fazer por você e para você, eu vou fazer. Às vezes, colocar as nossas dores de lado, né? Para dar esse ouvido, essa acolhida. Então, ser mais humanos, eu acho que a gente, sendo mais humanos com os outros e com a gente mesmo. Também não adianta, né? A gente se esconder em só ajudar o outro, ajudar o outro, ajudar o outro e, e se abandonar. Tem gente que faz isso também, e é uma defesa, porque eu estou olhando para a dor do outro e a minha está no bolso e não está sendo cuidada, está evoluindo, né? Então é complexo também esse cenário. O Angela, você falou algo importante, né? A questão da competição. Muitos professores, nessa angústia, nessa ansiedade para atingir as crianças, se viram na necessidade de fazer e encontrar diversas estratégias. Né? Viraram contadores de história, viraram youtubers, viraram diversas situações aí, né? Fantasiar, Avançaram tecnologicamente. E aí a gente tem aquela competição positiva, no sentido de olha que legal, que meu amigo está fazendo, vou fazer também, né? E tem aquela competição, que é exatamente esse ponto que você tocou, que eu me sobrecarregar para fazer parecido, né? E como que é esse processo para as pessoas? Acho que independente da área, né, da profissão do professor. é um processo muito difícil, né, Vivi? Porque primeiro a gente tem que pensar nas nossas limitações. Eu não tenho, às vezes, habilidade para me fantasiar ou para virar youtuber, né? Eu não tenho essa habilidade. Então, para eu caber neste papel, para eu entrar nesse cenário, vai ser muito dolorido. Vai ser uma invasão muito grande, sabe? Uma questão de violência comigo mesmo, se eu me coloco nessa situação. E isso pode ser um fator de risco enorme para o adoecimento. Então, a gente falando do olhar para dentro, né? Eu preciso olhar e preciso reconhecer, tem coisas que não é para mim. Né? E aí eu tento, no meu caso, ver qual que é o caminho que dá certo, né? Então, de repente, eu não sou boa em contar histórias, mas eu sou boa em escrever, que maneira, né? De repente gravar o áudio. Então você vai ter que olhar para os seus talentos, né? Olhar para o que você tem aí na sua caixinha, no seu repertório de habilidades, né? E
tentar trabalhar com isso. Não adianta, nós não somos uns iguais aos outros, né? E eu não preciso me chicotear ou me maltratar por eu não ser assim. Eu preciso me aceitar do jeito que eu sou, né? Então, isso é muito importante, se aceita, né? Às vezes não é só praia e tudo bem, né? Eu brinco, né? Às vezes na tecnologia também eu sinto bastante dificuldade muitas vezes, né? E aí eu não consigo dar suporte, aí eu peço para o outro professor, no Jefferson, que acaba nos socorrendo, dizendo, Jefferson, olha, me ajuda. Eu não consigo atender a dúvida do aluno nessa questão da tecnologia. Coloca ele lá no plataforma e tal. Então, o Jefferson, como ele tem habilidade, ele me ajuda. Então, é esse, até falando da rede, né? De um poder ajudar o outro com a sua habilidade. E não adianta eu me forçar num lugar que eu não me encaixo. Vai requerer uma energia psíquica muito grande. E sim, pode me levar ao adoecimento. Bem, Ângela, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre sofrimento psíquico, né? Uau! Eu penso que todas essas situações que nós colocamos, esse contexto, toda essa vivência, ela pode culminar com sofrimento. Vamos chamar de, né, nem vamos falar um termo como esse, vamos falar de sofrimento mesmo das pessoas. Eu sempre comento com as pessoas mais próximas que a gente se violenta muito, né? O tempo todo. A gente se cobra muito, a gente quer sempre mais, a gente acha que pode sempre mais, que pode melhorar sempre. A autocobrança, ela é muito dura, né? Ela é muito violenta. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E a autocobrança, né, vira culpa. E a culpa, né, nos arrasa. E aí, quando você fala de sofrimento psíquico, a gente pode ver em diversas formas, né? O sofrimento psíquico, ele aparece diferente para cada um, às vezes, né? Porque cada um tem um sinaleiro. Então, tem pessoas que aparecem nas questões mentais, né? No pensamento, no sentimento, às vezes numa tristeza, melancolia indo para até caminhando para uma depressão, e tem pessoas que vão no corpo, né? A gastrite, né? Os problemas respiratórios, as doenças de pele, né? Então, às vezes, as pessoas que têm as psoríases, as doenças que elas vão aparecendo mais quando está sob estresse, né? Então, o sofrimento psíquico, ele tem várias formas de se manifestar, né? Mas aí eu vou trazer alguns sinais para a gente começar a olhar para dentro e pensar, será que como que eu tô em relação a isso? Mas antes é importante dizer que nós estamos vivendo uma situação anormal e algumas reações são normais, tá? Também não é para a gente colocar tudo, ai meu Deus, né? A gente tem que dar uma né, balanceada aí. Ah, então eu tô depressivo, eu tô ansioso. Nem sempre. Às vezes é uma reação normal por uma situação anormal que nós estamos vivenciando hoje, tá? Então, o sofrimento psíquico também vai depender da intensidade dele e do tempo de duração. Tá? Então, o que a gente percebe aí como sinais de sofrimento psíquico? Dificuldade com a alimentação, ou às vezes, ou estou comendo muito doce, né? O paladar infantil que a gente fala quando a gente come muito doce, até para me acalentar, o doce tem uma questão de, eu vou me dar um carinho, né? Uma sensação de bem-estar. Então, às vezes, a gente está exagerando na comida, ou comendo demais, ou comendo de menos, ou comendo de maneira errada. O nosso sono, né? Outro sinaleiro, pessoas que não conseguem dormir, ou elas têm aquele sono fragmentado, acorda várias vezes na noite, ou às vezes tem a insônia mesmo, ou as pessoas que estão com muito sono, que não conseguem, né? Durante o dia tem picos aí de muito sono, então também pode ser um sinal de sofrimento psíquico. Então, tem as doenças que eu já falei, né? A gastrite, enfim. Tem a questão da ansiedade, e a ansiedade a gente pensa, diferente do medo, né? O medo é um problema real, um desafio real que eu enfrento, né, ali, e eu tô vendo. A ansiedade, eu tenho o pensamento no futuro, então eu sofro, né, agora com algo que pode acontecer.
Então, é um sofrimento antecipatório, né? Falando em ansiedade, Vivi, o Brasil é o primeiro país em ansiedade, né? Com pessoas diagnosticadas com transtornos de ansiedade no mundo. Então, o Brasil está em primeiro lugar de ansiosos. Esse número é anterior à pandemia, tudo bem? Então, Nossa, anterior, 200 milhões de pessoas no Brasil diagnosticadas com transtorno de ansiedade. E fora os que não têm diagnóstico, né? Porque geralmente a pessoa demora de 10 a 15 anos para ter um diagnóstico. Então, olha quanto tempo sofrendo, né, antes de ter esse diagnóstico. Então, alterações do sono, no apetite, nas doenças físicas, uma falta de energia, né? Não tenho energia para nada. Então, às vezes tenho possibilidades de fazer uma atividade física, ai, eu não aguento. Ou atividade de fazer outra atividade de lazer, ai, eu não consigo. Sabe aquela coisa de querer ficar só no seu canto, não interagir com as pessoas, uma irritabilidade muito grande, qualquer coisinha, eu já estouro, eu já fico nervosa. Os pensamentos negativos, eu falei em relação ao futuro, problemas de relacionamentos, o estresse muito intenso, então eu estou extremamente estressada. O que mais? Angústia constante, sabe aquela dorzinha no peito que a gente fala? É uma angústia que a gente não sabe nem de onde vem. Você, de repente, não tem um motivo, você não consegue materializar um motivo consciente, mas eu estou sentindo uma tristeza. Então, todos esses sinais podem ser, né, os alertas de que você está com um sofrimento psíquico. Lembrando, né, com muita intensidade e por um período muito prolongado e que interfira na sua qualidade de vida. aí já Estar ia te triste. perguntar, Ângela. Já ia te Senão tá todo perguntar. mundo já só em É, sofrimento. porque assim, com qualquer pessoa que você converse, Tem. a questão da alimentação, a questão da sensação, eu não sei se é em virtude, e como você disse, né, do momento que não é normal, de isolamento, das pessoas se estarem se sentindo fragilizadas, mas todo mundo coloca, né? Tô comendo muito, não consigo fazer exercício. Você falou várias situações que as pessoas falam sempre, então eu já ia te perguntar qual é o limite, né? Entre isso ser comum, ser normal em virtude do que eu estou vivendo e ser algo mais sério. Então, eu falei, a parte importante é a gente tentar entender a intensidade dele. Eu já estava sofrendo antes, o quanto eu estava sofrendo antes. Eu já passei por isso, né? Então, tem pessoas que, por exemplo, já tiveram depressão anteriormente e agora estão apresentando sinais muito intensos de não querer levantar da cama, e aí está interferindo na qualidade de vida, está interferindo no meu trabalho, está interferindo na relação que eu tenho em casa com as pessoas. Então, quando eu percebo que está interferindo, né, que o meu sofrimento é tão grande que eu não consigo ter um momento de respirar, de sentir prazer, de me cuidar, então é o momento de pedir ajuda, né? E uma coisa também importante, Vivi, é se perguntar, né? Por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou sentindo isso? As pessoas falam, eu quero controlar as minhas emoções. Mas antes de controlar, vamos entender, vamos perceber, né? Vamos ver de que maneira eu consigo olhar para essa questão, né? Verdade. Ô, Angela, as pessoas, no geral, eu não sei se isso é um pouco histórico, né? Mas elas têm muita dificuldade em pedir ajuda quando elas percebem que esses sentimentos, que todo esse contexto, ele está durando mais do que o normal, eu não consigo sair daquilo, porque eu acho que isso que esse é o X da questão, né? Quando eu não consigo sair disso sozinho e eu percebo que isso já está durando tempo além do necessário. Como é que, e por outro lado, tem aquela angústia, né? Mas como que eu vou procurar ajuda? O que as pessoas vão pensar? E vem de novo, né? A cobrança. Muito bem aí colocado, Vivi. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não sou louco. Eu não tô É, louco, né? A gente já vem com estigma em relação à saúde mental muito grande, né? Então, a gente tem no estigma do transtorno mental grave, né? Daquela pessoa que está na rua falando sozinho, seminu. Então, a gente tem uma ideia errônea sobre a questão da saúde mental. Então, primeiro
passo para dizer que você tem saúde é quando você pede ajuda. Olha isso, né? O primeiro passo, né? O primeiro sinal de saúde mental é quando você fala, opa, peraí, tá demais, eu preciso de, né, me cuidar. Então, a saúde mental, a gente vem falando muito, tem as campanhas, né, Janeiro Branco, a gente vai entrar no Setembro Amarelo, então, várias campanhas aí mostrando a importância de cuidar dessa saúde mental. E a gente brinca como se fosse escovar o dente. Você não escova o dente todo dia, várias vezes por dia? Por que você não cuida da sua saúde mental? Por que você banaliza ela, né? Você não vai no cardiologista? Você não vai no ginecologista? Vai no gastro? Então, a saúde mental é a mesma coisa. O corpo e a nossa mente e o nosso corpo, eles são juntos, né? O que acontece no corpo interfere na mente, o que acontece na mente interfere no corpo. A somatização, né? Então, primeiro eu preciso desmistificar isso. O meu cérebro, ele é banhado por neurotransmissores, então tem as sinapses acontecendo, e às vezes esses neurotransmissores entram em desequilíbrio. Eu preciso ir ao psiquiatra, eu preciso tomar uma medicação para regular isso. Somente, né, com essa medicação eu vou conseguir regular. E a partir daí o psicólogo entra para fazer o trabalho, né, de olhar para dentro, o que, que eu estou passando, como que está a minha vida, quem eu sou, a minha dinâmica, me acolher, né? Não tratar a minha depressão, mas tratar, né, a Joana que tem a depressão, ou de repente, né, o José que tem o transtorno de ansiedade. A gente não trata as doenças, a gente trata as pessoas. E como as pessoas vão conviver com isso, né? Porque, inclusive, Vivi, tem pessoas que se cuidam na questão da saúde mental e que têm, às vezes, algum transtorno, uma depressão, uma ansiedade, que elas têm melhores qualidades de vida do que aquele que não tem diagnóstico, do que aquele que não tem tratamento. Então, eu brinco muito com os meus pacientes, eu falo assim, olha, você não vai ser igual ao que era antes. Se a gente caminhar juntos, você vai ser melhor. E essa é a meta. Né? Então, a vida, ela puxa a gente. A vida, ela vai para chamar a nossa atenção para de fato se cuidar. Eu brinco que são sinais de alerta e a gente não escuta até o momento que a gente tropeça naquele tapete cheio de coisas. E aí o trabalho do psicólogo é levantar esse tapete junto com a pessoa e falar, vamos lá, o que é isso? E a gente conseguir ressignificar tudo isso. Então, é um desafio muito grande que não dá para a gente pensar em preconceito, né? A gente precisa pensar primeiro na nossa preservação. Então, gente, estudem sobre o assunto, conversem sobre pessoas, tem vários conteúdos aí, né, disponíveis. A gente falou do Eu na Loucura do Mundo, agora na pandemia nós fizemos alguns vídeos, algumas lives, falando mesmo sobre esse momento, né, convocando as pessoas para essa psicoeducação, para ela entender o que é isso. Eu acho que a questão do preconceito, ela só vence com informação, né, informação séria, informação segura, e acho que é o momento da informação, né, Vivi? É o momento de se olhar e sentir, né? Se eu preciso de ajuda, eu não posso ter preconceito para buscar um profissional, realmente, né? Isso mesmo. Agora, Tem uma frase Angela, do Freud que eu gosto muito, que é, quando a dor de não estiver vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Olha aí, verdade, super interessante essa frase, significativa, né? muito. Ô, Angela, queria que você falasse um pouquinho do que é possível a gente fazer para as pessoas que ainda não estão nesse extremo, né, de precisar de uma ajuda, mas que elas estão vendo que alguns pontos não estão adequados, que ela precisa de algum manejo, porque eu acho que o tempo todo a gente busca solução, né? Eu sei que solução mágica não existe para ninguém, mas o que dá para a gente fazer para melhorar? Isso Legal. partindo de nós, né, tendo em vista que a gente, como a gente bateu papo antes da instituição, a gente não muda. A gente pode melhorar a nossa vida. O que a gente poderia, o que a gente pode fazer? É muito interessante falar, né, Vivi, da autorresponsabilidade, né? Eu não mudo a instituição, muitas vezes eu não vou mudar o meu chefe, mas eu mudo a minha vida, né? Como eu me sinto, como eu reajo, o que eu vou fazer com aquilo. Então, acho que essa é a primeira questão. Vamos parar de responsabilizar os outros, né? Aconteceu, é isso, é fato, tá. Como que eu me adapto a isso? Como que eu vou reagir a isso? Então, essa coisa é bem importante, né? Separar o que é seu
e o que é do outro. Então, a gente fala muito, Vivi, do olhar para dentro. Eu preciso olhar para mim, né? Olhar o que me deixa feliz, o que me deixa triste, por que eu estou triste, que emoção é essa. Então, este autoconhecimento, a gente falou, né, do professor, que às vezes ele não vai conseguir colocar uma fantasia e fazer uma peça de teatro com o aluno. Ok, é o limite dele. Então, eu preciso Também, né? respeitar os meus limites. Está tudo certo, né? Tudo bem. Ninguém, né, ninguém dá conta de tudo. E eu preciso aceitar isso. E isso faz parte do autoconhecimento. Então, quando eu me conheço, eu consigo perceber essas questões. Então, primeira dica, se conheça. É interessante que a gente passa a maior parte do tempo com a gente mesmo, né? Mas a gente não se conhece. Quando fala, quem sou eu? Eu sou a psicóloga, né? Eu sou a mãe, né? A gente sempre se coloca os títulos. Eu sou, né? A Sempre profissão. vem o papel que eu desempenho. É a professora, é a mãe, né? Nunca a pessoa mesmo. Quem é a Ângela, né? Na sua essência. No que a Ângela acredita? Qual que é o propósito de vida? Qual que é o projeto de vida que a Ângela tem? Por que ela está nesse mundo? Quais são os valores dela, né? Então, são essas questões do autoconhecimento que são extremamente importantes. Aí eu falei, aceitar, né, algumas limitações, que nós temos limitações, e aceitar que algumas coisas não mudam. Tá? Eu acho que tem a oração da serenidade, que ela é fantástica. Fala, concedei ao Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não mudam. Coragem para modificar aquelas que eu posso, no caso sou eu, e sabedoria para distinguir uma das outras. É verdade. Essa Perfeito. oração é perfeita. Então, tem coisas que a gente não muda o outro, a gente, de repente, não vai conseguir mudar o meu aluno, ou a família do meu aluno, e nem o meu chefe, nem a estrutura, nem o governo, né? Mas o que eu posso fazer por mim? Então, autorresponsabilidade, a rede socioafetiva, tenha pessoas, né, ao seu lado, converse com essas pessoas, peçam ajuda, tenha momentos de prazer. Hoje a gente não pode estar juntos, mas de repente a tecnologia ajuda, né? Entender, acolher os sentimentos, perceber o pensamento. Às vezes também, Vivi, a gente dá uma intenção maior do que aquilo, né? Então a gente coloca lente de aumento em algumas coisas. E às vezes é pequeno, né? Então meu pensamento às vezes vai e potencializa e aumenta. Opa, peraí, né? Vamos trazer para o real, vamos olhar para a realidade, isso tem sentido mesmo? Ou será que eu estou sofrendo mais do que deve, né? E aí a gente fala também de um olhar, né, para a sua questão física. Então, vou comer melhor, vou tentar me alimentar melhor, vou dormir melhor, vou pensar numa atividade física, super ajuda. De repente, vou usar florais, aromaterapia, vou meditar. Meditação tem sido, assim, fantástica, cientificamente comprovado. As pessoas que meditam, elas têm melhor qualidade de vida. Eu vou buscar informação, eu vou entender o que está acontecendo comigo. Eu descobri uma ONG chamada Nova Escola, que tem uma cartilha de saúde mental de A a Z, tem um e-book, então que tem bastante conteúdos voltados à saúde mental, chama-se Nova Escola, depois você dá uma pesquisadinha, bem interessante. Vou fazer pausas durante o meu dia para descansar, para relaxar, não preciso estar conectado o tempo inteiro, desconecte. A gente precisa desconectar, né? Os exercícios físicos que eu falei, alimentação eu falei, reduz o nível de cobranças, a gente tem falado nisso, né? Não se cobre tanto, seja mais amável com você mesmo, né? Tenha mais empatia com você. Busque ajuda, né? Sempre que necessário. Tem hoje vários psicólogos atendendo gratuitamente, inclusive, na questão da escuta, né? Não é um processo terapêutico, mas já é uma escuta, ajuda. Converse com essas pessoas, né? Conte a sua história. E aí, voltando, Vivi, eu queria dar uma questão em relação à carreira, né? A carreira é muito importante na nossa vida. Então, o professor, né? Vamos falar um pouquinho do ser professor? Por que você escolheu ser professor? Do que fala esse desejo do professor, né? Quando você escolheu, quando você, né, iniciou, qual que era o seu motivo, né? Qual que era o motivo para a sua ação? O que te move, o que te deixa, né, feliz, né? E o que você não pode, né? Até onde o seu desejo não vai, ou até onde o seu desejo vai? Será que né, na docência? Será que é com este público? Será que é com, né, nessa demanda?
O que te dá prazer? E daí a gente consegue, né, ressignificando a nossa carreira, porque às vezes não é mais, não faz mais sentido. E eu estou, né, querendo me forçar a estar neste lugar. E aí a mudança tem que ser feita pela gente, né? Então, olhar para a carreira, ela é muito importante. Não é para a gente sair abandonando nossa carreira, pelo amor de Deus, né? Mas é para voltar ao significado e ver se faz sentido ainda, né? O quanto faz sentido, como faz sentido. Né? Então, de repente, na pandemia, a gente falava na nossa conversa, tem pessoas que se encontrou na aula remota. Tem pessoas que eram mal-humorado lá, que não gostavam, às vezes, da sala de aula, do contato próximo com o aluno, e nas aulas remotas, meu Deus, olha só, que legal. Então, é isso, né? Esse é seu caminho, aula remota. Né? Você se encontrou, se você for voltar lá, possivelmente você vai continuar sofrendo. Então, façam coisas que deem prazer, né? Vamos sorrir, vamos ouvir uma música, uma série, um filme, vamos, né, se permitir ser feliz. Eu sei que o momento é difícil, né? Que a gente vê tanto sofrimento, mas a gente tem que ainda, né, aproveitar a nossa vida. A vida é um sopro, passa muito rápido. Não é justo com a gente, com a nossa história, né, permanecer em locais onde nós não nos cabe mais. Então, vamos buscar, né, esse propósito de vida, vamos, né, se fortalecer para saber onde que é o nosso lugar, como é este lugar, e sempre cuidando da nossa saúde mental. Acho que é isso, né, o fator de proteção para a saúde mental. Fiquei até sem palavras, Ângela. É muito isso, né? É ver onde você cabe. Quando você não cabe mais, você tem que se olhar, né? Porque quando a gente não se olha e está infeliz, você acaba fazendo mal para você, faz mal para o outro, e aí torna a situação bem, bem difícil, né? Bem impossível, na verdade, muitas vezes, de considerar. Ângela, eu queria fazer uma paradinha com você, Sim. antes da gente falar um pouquinho aí do que seria possível, o que é possível fazer para prevenir essas situações de ansiedade. A gente está tendo aqui bastante participação, quero agradecer bastante as pessoas que estão participando. Tem algumas. Tem bastante. As meninas selecionaram aqui 3 questões. Depois eu vou mostrar para vocês que estão assistindo a live, as minhas companheiras aqui, que elas estão aqui do meu ladinho. Mas aí elas estão olhando aqui para mim, porque a gente conversa, não dá muito tempo, né, de olhar tudo, elas estão olhando para mim. Verdade. Eu tenho o Jefferson aqui, um super parceiro que também está ligado em tudo. Já me trouxe uma listinha aqui do que estão falando. É a nossa rede de apoio, né, Ângela? O que seria de nós sem eles? Fala a verdade. É verdade. Não dá. Muito obrigada, gente, de verdade. A Elaine, ela disse assim: o que podemos fazer para não acometer mais ainda a nossa saúde, visto que já estávamos com desgaste anterior? Então, é o que a gente falou, né? Dá uma pausa, desacelera, respira fundo, olha para você, o que você quer, o que você está sentindo, né? Descobre outros talentos, às vezes o dançar, o pintar, o escrever, né? Então, de repente, na crise, eu brinco que na crise a gente cresce, né? Na dor a gente cresce. Então, olha um pouquinho para a sua vida, né? Qual foi o momento mais feliz da sua vida? Ou qual foi o desafio maior que você passou? Qual recurso interno que você utilizou? Como que você, né, atravessou este período de dificuldade? Então, às vezes a resposta está ali, né? Poxa, então eu fiz isso, então eu falei com tal pessoa. E, então, é muito particular, mas essas coisas que a gente falou são muito importantes. Exercício físico, às vezes o falar com alguém. Tem um outro site, Vivi, que chama Relações Simplificadas, e que tem pessoas que escutam, né? Tem o CVV também, que faz esse papel de escuta muito importante. Converse, né, com as pessoas. Cuide um pouquinho de você. Reserve um tempo para você. Essa loucura, Perfeito. né? Um tempo seu. E não é para ficar com o filho, que às vezes, não, mas eu me divirto com o filho. Não.
é um tempo seu, você com você mesma, né? Treine este tempo. A gente precisa desse espaço, né? Estar com a gente mesmo. Respirar, né, Ângela? Respirar você ali, se olhar, a gente precisa mesmo, muito no dia a É, dia. e se É o puder, faça dia. terapia, gente. Terapia é vida. Não tenham preconceito, não esperem. A gente brinca no consultório que quando chega, às vezes, a gente chega bem adoecido, não precisa esperar adoecer, né? Vamos buscar terapia antes, é super importante, sabe? E tem coisas que a gente não consegue sozinho, Vivi. Tem coisas É que não dá. verdade. Eu preciso de alguém, né, para me escutar, um olhar de fora, um olhar profissional. Então, busquem aí essa ajuda, porque vale super a pena. Não esperem adoecer. Verdade. Outra questão aqui, Ângela, é da Cláudia Alencar. Não estamos diante de uma nova configuração com problemas muito mais acentuados que antes? Perdemos nossa autonomia e autoconsciência. Estamos diante da necessidade de uma nova identidade profissional. Então, né, eu acho que algumas coisas vão passar, né? Algumas coisas elas vão se entrar nos eixos e outras marcas não. A gente vai carregar algumas cicatrizes, né? Então, por exemplo, a tecnologia, a gente já está vendo que já tinha estudos, na verdade só acelerou, né? A pandemia ela só acelerou algumas coisas. A tecnologia ela já estava inserida, né? E ela veio para ficar, ela não vai embora. Né? O que vai acontecer? Nós teremos um mix, né, de tecnologia, de proximidade, né? Mas algumas marcas, sim, a gente vai levar para as nossas práticas, né? Mas a vida é assim, né? A gente se reinventando, a vida ela acontece nessa dinâmica, aperta e afrouxa, como diria Guimarães Rosa, né? Esquenta e esfria, e que a gente consiga olhar para essa história, né? E aproveitar o que ela nos traz de positivo. E sim, a gente vai ter que reinventar o nosso papel. Algumas coisas, as prioridades elas vão mudando, né? Mas a gente tem que se adaptar, a adaptação. A espécie, né, que mais sobrevive é aquela que se adapta, né? Eu diria Darwin, a adaptação é muito importante, né? A espécie que sobrevive é aquela que se adapta. Então a gente vai ter que se adaptar a esse cenário aí novo. E cada vez vai ser um contexto, né? Cada vez vai ter uma surpresa. Ô, Ângela, uma dúvida agora, né, em virtude dessa sua resposta, da pergunta. A gente está vivendo muito. A gente tem evitado, vamos chamar assim, porque eu acho que nem todo mundo continua no isolamento até hoje, as pessoas acabaram, né, não aguentando, acaba vendo pai, mãe, família, mas a gente está com essa questão do contato, né, de que se tiver o contato com alguém, pode acontecer alguma coisa. E eu vejo isso muito nas crianças, né? Acho que a gente falou tanto na cabeça deles o tempo todo, olha, não pode chegar perto, não pode abraçar, tem que ficar de longe. Você acha que isso pode ter algum tipo de consequência para as crianças e para os adultos? Os adultos, sim, mas as crianças são bem adaptáveis, né, Vivi? Quando a gente pensa nas crianças voltando, dificilmente elas vão conseguir manter a proximidade. Daqui a pouco já abraça, e a criança ela é muito espontânea, ela é livre, né? Então, eu acredito que a criança ela vai conseguir passar mais fácil do que a gente, né? Salvo, claro, se perdeu alguém da família, né? Como que essa história para a criança configurou, né? Agora, eu acredito que a criança ela vai rápido. Agora, nós sim, nós vamos ficar, né, receosos quando alguém esbarra na gente, já vai, ai meu Deus, né? Quando você vê alguém sem máscara, você fala, ui, dá até um frio na espinha, porque eu não sei o que pode acontecer ali. Então, eu acho que a marca vai ficar muito grande no adulto, sim, mais do que na criança, mas pode, dependendo de casos para casos, pode sim ter levar uma cicatriz aí mais profunda. Então, a gente tem uma outra dúvida aqui, deixa eu ver, da Estela. Como se aceitar e evitar comparações no ambiente de trabalho, mesmo que virtual? Então, né? Como se aceitar? Olhando para dentro. Poxa, você tem tanta coisa boa, né?
A gente, às vezes, tem uma dificuldade de olhar. Qualidade e defeito. Ai, já tem uma lista de defeito. Nossa, eu consigo falar aqui vários defeitos. Mas, gente, vamos olhar para as nossas qualidades, né? O que que a gente tem de bom, né? O que que a gente tem de melhor? O que que eu faço bem? Eu acho que primeiro a gente precisa olhar para o que, né, a gente tem força. A gente precisa entender que nós não somos super-heróis e que nós não vamos atender todas as demandas e expectativas que vier, né? Eu não estou no mundo para atender as expectativas que vier. Então, vamos tirar o pé no freio, né? Somos humanos, né? Nós precisamos ter esse senso de realidade. Então, olha para o que você tem de bom, olha para os seus feitos, né? E olha, o Freud dizia que a única coisa que a gente pode se comparar é com a gente mesmo no passado. Fantástico. Boa, A única boa. comparação que a gente pode ter é com a gente mesmo no passado. Grava essa frase, escreve, né? No guarda-roupa. Boa, vou anotar. Boa. Nós somos pessoas diferentes, temos história de vida diferentes, psiquismos diferentes, então não dá para ter essa comparação. É muito injusta com a gente mesmo. Então, vamos olhar as nossas coisas boas e outra, o que a gente pode desenvolver, né? Tem tanta coisa para desenvolver que esteja dentro da nossa habilidade, né? Também não dá para a gente querer fazer algo que não está na nossa, né? Não tem a ver com a gente, com a nossa personalidade. E, Angela, acho que a última questão aí que eu tenho para te falar é a questão da prevenção, né? O que, que dá para fazer para não chegar nesse extremo de repente, desenvolver alguma coisa mais séria, né? Uhum. Então, a gente falou muito do olhar para dentro, cuidar, né, da alimentação e tal. Mas vamos pensar, pessoal, na história. Qual história que você quer contar quando terminar a pandemia? Como que vai ser essa história, né? O que que vai ter nessa história? Como que você enfrentou? Quais recursos internos, né, você conseguiu acessar? Quais as pessoas que estavam ao seu lado, né? O que que você fez aí que você mais se orgulhou? O que que você aprendeu que antes você não sabia? Então, vamos olhar para essa história. Nós estamos construindo essa história ativamente, né? Então, vamos ser, de fato, atores e não só telespectadores, né? Vamos atuar na vida, não vamos esperar tudo isso passar. A vida acontece no agora, no hoje, né? Aqui, a vida está acontecendo, não vamos ficar no amanhã, no que pode ou não pode acontecer. Viva o agora, seja feliz agora, ame agora, né? O amanhã, a gente pensa amanhã, né? Vamos viver o hoje, vamos olhar, né, para a nossa história, a história da nossa vida, a história da nossa carreira, das pessoas que a gente ama, né? No meio de tantas perdas. Vamos valorizar este momento, agora, estar no momento presente, para depois a gente poder ter uma história, né, bem intensa e interessante para contar, né? E aí conseguir fazer essa narrativa. Eu acho que isso é super importante, né? Então, que história você vai. Exatamente, que história você vai contar. Ângela, nosso bate-papo está muito bom. Espero que as pessoas estejam gostando tanto quanto eu. É, é, queria já deixar um convite aí para você, para um outro momento, a gente voltar desse bate-papo. Sim, quando que. Obrigada, te agradeço muito por ter aceitado o convite. É super importante a gente falar. Nós temos feito lives com pautas de discussão que vêm dos próprios professores, que são necessárias e pedidas pelos próprios professores. E essa, acho que era, acredito eu, que era muito necessária, né? Eu queria que você divulgasse a sua clínica, o seu consultório, para as pessoas que se interessarem. Isso, para quem, né, sentiu interesse, quiser cuidar da saúde mental, então eu sou psicóloga clínica, atendo adolescentes, adultos e idosos, né, não trabalho com crianças, mas conheço, né, profissionais que atendem, atendo aqui em Guarulhos, faço atendimento online também, a gente está no remoto, também eu gosto de dar
palestras, esses bate-papos, é super interessante. Quem tiver o interesse também pode procurar. Tem um canal no YouTube, tá? Como Instituto Ângela Moda. Então lá tem a série Eu na Loucura do Mundo, com todo o material que a gente construiu até agora, né? Então, quem quiser ir olhar para dentro de si e precisar de um apoio profissional, contem comigo. Estou aqui, né? E a gente falou de propósito de vida, né? É o propósito da minha vida, participar do processo de desenvolvimento das pessoas. Eu faço isso com Obrigada. muito amor, com muito carinho. Então, né, usem e abusem aí dessas informações e quem quiser conversar comigo no consultório também será um prazer. Te agradeço muito. Agradeço muito as pessoas que estão assistindo. Nossas lives, elas têm esse intuito de ser uma rede de apoio, falando de professor para professor, para que a gente possa discutir um pouco mais, levar um pouco mais de pautas aí pertinentes aos professores. As pessoas perguntam às vezes e brincam com essas questões, né, da onde surgiu, tem alguma instituição organizada aí ajudando vocês? Não tem. Eu até brinco, né? Eu falei para o meu marido vir aqui para vocês verem. Ele que é meu patrocinador, né? Você tem o Jefferson aí, eu tenho o Ricardo aqui. Ele é meu patrocinador, está sempre aqui comigo. Obrigada. Parceria, tudo nessa vida. O meu tá ali, ó, na minha assistência também. As pessoas falam muito, né? Nossa, quem tá ajudando elas a fazerem? A gente não precisa, a gente precisa de boa vontade para ajudar o próximo, né? E graças a Deus a gente sempre encontra pessoas de bem, como você, Ângela, que estão dispostas aí a nos ajudar. Queria dizer também, isso. É uma alma. É isso mesmo. Queria já anunciar que agora, na próxima quinta-feira, dia 27, nós teremos, né, uma outra live com um assunto um pouquinho diferente. Na próxima semana a gente já começa a divulgação. E já pedi para as pessoas que estão aí nos assistindo participarem também, que vai ser bem interessante e produtivo. Nós vamos falar um pouquinho sobre os conselhos, né, a atuação dos conselhos municipais. Vai ser bastante interessante e produtivo. Queria pedir para as pessoas participarem. Quer falar, Ângela? Pode falar? Só vou colocar uma frase assim que eu não aguento. Eu e as minhas frases, né? Até essa é para a Mari. A Mari gostou muito dessa frase. Vem aqui, Mari, escutar a frase que é para você. Vem aqui, ela está aqui do meu lado. Vem aqui, Gisele, também. A gente faz aglomeração para fazer a live. Tá vendo? A equipe aí, né? Então, Mari... tá todo mundo aqui. Tudo bem? Somos feitos de carne, mas somos obrigados a viver como se fôssemos de ferro. Olha que impacto, né, Mari? Então, nós somos de carne e osso, somos seres humanos e somos vulneráveis, né? E não tem problema nenhum em ser vulnerável, né? Só prova a nossa humanidade. Então, Mari gostou da frase aí, né? Então, eu prometi repeti-la. Freud, Sigmund Freud, psicanalista, que disse isso há muitos e muitos tempos atrás, e como faz sentido hoje, né? Eu sempre repetindo a nossa rede de apoio, ninguém atrás, todas ao lado uma da outra, aqui minha rede de apoio, né? E queria finalizar e queria pedir para você repetir a frase para a gente finalizar a live. Ai, ótimo. Então vamos lá. Somos feitos de carne, mas somos obrigados a viver como se fôssemos de ferro. Sigmund Freud. Perfeito. Boa noite, gente. Boa noite. Um abraço. Obrigada, viu? Um abraço.